Capítulo 16. Compreendendo alguns estados ou processos emocionais. Neste capítulo, vamos passar por estados ou processos emocionais. Nosso objetivo é apresentar o que está por detrás deles ou por que chegamos a eles. Vamos começar pela frustração, que pode ser traduzida como um sofrimento de raiva, tristeza ou melancolia em função da quebra de uma expectativa não realizada. Quanto mais acreditamos em nossa cabeça, que é o exterior e as pessoas, ao invés de seguir a nossa vontade, mais teremos problemas para lidar com a realidade. A realidade é a vida que você deseja de verdade e que vem do seu querer. A cabeça é o lugar da fantasia que nos leva a idealizar algo que nem sempre poderemos tocar ou realizar. Quanto mais acreditamos na fantasia da cabeça, mais poderemos nos frustrar simplesmente porque esse é o território do irreal. É verdade que frustração faz parte da vida. Nem sempre poderemos ter tudo que queremos e no tempo que queremos. Mas se estamos o tempo todo frustrados, deveríamos observar se não estamos idealizando demais a vida ao invés de vivê-la com os pés no chão. Outra força emocional adversa e terrível é o medo, que representa um recalque da nossa coragem. O medo é a crença na fala de outros em relação à vida e à nossa vida. É a repressão da nossa coragem. Quando vivemos a vida a partir do que somos, da nossa vontade ou do nosso querer e nos guiamos por nosso discernimento, nossa intuição e nosso instinto, o medo não tem força para nos dominar ou nos paralisar. Poderemos ter contato com o medo instintivo, que é natural e saudável, mas não seremos dominados pelo medo irreal que paralisa a vida. Somos suscetíveis ao medo, pois ele é o exterior e as falas das pessoas em relação a nós, mas podemos aprender a dominá-lo valorizando a nossa vontade, ou seja, tendo a coragem de nos apoiar em nosso querer e de confiar em nós. Outra força emocional negativa é o ressentimento, um estado de espírito que pode destruir nossa vida e é caracterizado por uma crença errada de que alguém ou a vida nos deve algo. É a ideia de que não poderíamos ter passado por uma situação e passamos. Ele é um vetor destrutivo, pois traz consigo um ódio a tudo e uma vontade de vingança a todo custo, como se o mundo fosse responsável por nossa situação. Para sair do ressentimento, é fundamental mudar o vetor dessa força para a aceitação, ou seja, para uma visão que tem em conta se submeter ao mistério da vida. Não há como não entender melhor a diferença entre o ressentimento e a aceitação do que comparando duas vidas, como a do personagem Coringa, dos quadrinhos, e a personagem bíblica Jó. O primeiro passa por problemas e situações difíceis, assim como o segundo. Só que o primeiro acha que por isso tem o direito de fazer o mal aos outros. E quantas pessoas passaram por situações iguais ou piores a dele, mas continuam firmes no caráter, sem fazer o mal ao próximo, como é o exemplo bíblico de Jó? Ele representa todos os que passaram por situações terríveis na vida, mas não blasfemaram contra Deus. Continuam firmes sem praticar o mal ao semelhante. O ressentimento destrói a pessoa e tudo ao seu redor, e ele só pode ser curado com o domínio da arrogância e da vaidade. Para ele sair, precisa entrar na vida da pessoa o senso de aceitação do mistério da vida. É o que vai trazer a paz à pessoa e possibilitar a reconstrução da sua vida. Outro problema muito comum para a vida de muitos é a hiperatividade, que é a dificuldade de parar, de se desligar dos pensamentos e da desinquietação. Muitos afirmam que superaram isso aplicando-se no esporte. Outros contam que encontraram uma ocupação que se beneficia desse estado emocional. Meu ponto é que se isso é um problema para você, precisa entender definitivamente que deve se focar cada vez mais na sua vontade ou querer e de desinteressar-se por aquilo que a cabeça manda fazer. Precisa deixar de ser uma máquina de fazer para ser você com sua vontade, fazendo as coisas impulsionado apenas por seu querer.
O problema das manias é outra dificuldade emocional que aflige muitas pessoas. Quem sofre com isso possui a doença da obediência, de ser bonzinho e de gostar de ser dominado pelos outros, para transmitir a imagem de pessoa legal, inofensiva e certinha. Manias só se curam quando você puxa dentro de si o rebelde, que é você do seu jeito, sem querer agradar e sem querer ser o bacana para todo mundo. O desânimo é outro estado de espírito de desconforto. Desânimo é, na tradução da palavra, falta de alma ou falta de você mesmo aí dentro. Se não há uma explicação fisiológica para o desânimo, como por exemplo anemia, alta na taxa de glicose ou crise de alergia ou qualquer problema físico e de saúde, precisa ter claro que está se desgastando com a vida que não quer, se abandonando e gastando força de maneira errada. Você precisa se reconectar consigo e recuperar o prazer de viver a vida a partir da sua vontade. O sentimento de rejeição é outro problema que aflige muitas pessoas. A única forma de inibir a sensação de rejeição é desenvolvendo um querer extraordinário por nós, ou seja, uma enorme aprovação de nós para conosco. Feito isso, poderemos bloquear a maldade da ideia de rejeição que rondar a nossa cabeça. Outra sensação que traz incômodo é a dúvida, caracterizada pela oposição pelo que somos e queremos em relação ao que os outros cobram de nós. Enquanto ficarmos divididos por esses dois polos, a dúvida persistirá. Ela só cessará quando ficarmos do nosso lado, como é o que deveríamos fazer sempre. Para encerrar esse capítulo, vale a pena ainda destacar o incômodo dos pensamentos negativos que derivam de aprendizagem, crenças em coisas negativas e negação de nós próprios. A superação de pensamentos negativos passa pelo cultivo da fé, pela afirmação de quem somos no mundo e pelo cultivo de crenças boas sobre a vida e sobre nós próprios. Veja que há muito o que fazer quando do que trata é de nos recompor como pessoa, mas o resultado desse trabalho é fantástico, pois é simplesmente o benefício de você ter mais bem-estar emocional, mais qualidade de vida e mais gosto consigo mesmo.